Muito boa noite, começamos mais um programa Frente a Frente, direto dos estúdios da Rede Vida em São Paulo. E hoje nós recebemos no programa o desembargador Otávio Augusto Machado de Barros Filho, que é presidente da Comissão de Gestão da Memória do Tribunal de Justiça de São Paulo e coordenador do Museu do TJSP. Nós vamos conversar aqui no programa de hoje sobre os 150 anos do Tribunal de Justiça de São Paulo. Para vocês conhecerem um pouco sobre isso, a nossa produção vai rodar um VT produzido pelo pessoal do tribunal. Exposição virtual 150 anos, 7 tribunais. Confira a história dos 7 tribunais de relação, atuais tribunais de justiça, criados em 6 de agosto de 1873 e instalados no ano seguinte. Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul e São Paulo. Conteúdo produzido em conjunto pelos TJs, apresentando acervos e documentos históricos, imagens das primeiras sedes, mulheres pioneiras no judiciário, personalidades e curiosidades. Muito bem. Doutor Otávio, eu quero agradecer a sua presença aqui no Frente a Frente. Obrigado. E vai ser muito importante falar um pouco do trabalho que acontece no tribunal, contando com o seu entendimento sobre todo esse patrimônio aí de 150 anos. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Hugo e Andressa. Eu queria oferecer ao programa, em nome do presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Fernando Torres Garcia, Obrigado. esse exemplar do nosso tribunal, que pode ilustrar bastante a história dos 150 anos do TJ de São Paulo. Muito obrigado, viu? A gente agradece o presente. E quem me acompanha na entrevista de hoje é a nossa colega aqui da Rede Vida, a jornalista Andressa Oliveira. Andressa, obrigado por mais uma vez estar aqui no programa, viu? Boa noite, obrigada pelo convite. Obrigado. Você que está em casa, lembrando sempre, pode participar enviando sua pergunta para o Frente a Frente no YouTube. É youtube.com/Rede Vida Informação. Lá você interage conosco, perguntando para o doutor Otávio suas dúvidas sobre o TJSP. Doutor Otávio, são 150 anos de um tribunal que representa aí 25% de tudo que acontece no sistema judiciário brasileiro. Como é ser responsável por essa história? Como tem sido o trabalho do senhor mantendo esse legado do tribunal? O Tribunal de Justiça tem uma história de 150 anos agora, que começou em 1808, praticamente, um pouco antes da criação institucional, quando a família real vem para o Brasil, com o ataque de Napoleão, a invasão de Portugal, eles vêm para o Brasil. E aí começa a história institucional do que é o Brasil hoje. O Tribunal de Justiça de São Paulo, como você bem lembrou, Hugo, ele é responsável por 25% do movimento judiciário do país. É o maior tribunal das Américas, talvez do mundo, e uma complexidade muito grande de casos. Então, o acervo histórico compreende documentação digital e física, o acervo cultural, que é artístico, peças, ornamentos, tudo que se criou para a justiça, né? Móveis, utensílios, e boa parte feito pelo Liceu de Artes e Ofícios. Então, tudo isso se concentra no Palácio da Justiça, em São Paulo, e no Palacete Sarzedas, que é a sede do Museu do Tribunal de Justiça. E o setor de documentação guarda todo esse acervo digital e físico que nós estamos preservando o papel, digitalizando e, às vezes, até tem que traduzir para uma linguagem coloquial, acessível. Então, é um mundo realmente muito grande. Andressa. O senhor comentou dessa digitalização. Eu imagino que 150 anos é muita coisa. Como que vocês fizeram esse processo para resgatar esses documentos e fazer essa digitalização? É um processo lento, que começou com um investimento na área, evidentemente, preparação de funcionários, juízes e tudo mais. Agora, nós temos
a digitalização hoje mais constante do que antigamente, né, um tempo atrás. Isso faz com que nós também tenhamos um acervo digital que deve ser preservado, paralelamente ao de papel, o físico. Então, é uma outra cultura. Eu que comecei na máquina de escrever, datilografando, que não podia olhar o teclado. Hoje, passei pelo computador, pelo fax, tudo. Hoje, computador, WhatsApp, Instagram, tudo isso, o tribunal usa muito as redes e tal, mas o trabalho é telepresencial. E já não se tem tantas audiências físicas, tantas sessões dos tribunais físicas, e é uma tendência que nós teremos que reexaminar, reestudar e pesquisar para garantir um sistema confiável. E é um momento de passagem ainda, Andressa, não se sabe onde vai chegar. Uhum. Sabemos que é inexorável. O sistema já incorporou e a produção aumentou. Então, o país passa também por essa transformação, né, cultural. Doutor Otávio, qual tem sido a contribuição no âmbito jurídico do TJSP no sistema judiciário brasileiro? Como tem sido o trabalho de vocês? O trabalho é sempre muito grande, né? São 2.500 juízes, são 358 desembargadores, mais de 40 mil funcionários no Estado. E o volume é muito grande. A litigiosidade ainda é grande. Nós não temos um mecanismo, a arbitragem talvez, mas ainda não desenvolvemos um mecanismo que o judiciário não seja exigido, não seja chamado a julgar, a decidir os litígios. Nós ainda estamos dependendo do juiz. E nunca haverá juiz suficiente para atender toda essa demanda. Então, nós estamos atualizando com concursos, magistrados, funcionários, especializações, preparação, Escola Paulista da Magistratura, cursos de todo tipo, mas realmente o volume é muito grande. Eu tenho alguns números aqui do TJSP que a assessoria me enviou, eu vou falar rapidamente para completar o que o doutor Otávio citou da grandiosidade do TJSP. Processos em andamento no primeiro grau existem 19,3 milhões, que representa 27% do total de ações em andamento em toda a justiça brasileira. No segundo grau são 480 mil. Desembargadores são 356, sendo 314 homens e 42 mulheres. Juízes de segundo grau, 94. Juiz de primeiro grau, 2.102 e o total de 2.522, como o doutor Otávio citou. São 49 mil servidores, 320 comarcas, número de varas são 1.570, com orçamento para 2024 de 15,9 bilhões. É uma estrutura muito robusta e torna São Paulo uma responsabilidade imensa, né, nesse campo judiciário. Eu acrescentaria aí que não é só o volume, é a complexidade dos casos. Porque São Paulo é uma cidade que equivale a um país europeu com renda per capita, movimentos e tal. Como que vai resolver com essa população com as questões comerciais, as questões, o Código de Defesa do Consumidor, meio ambiente, o direito público, o direito privado e o direito criminal estão sobrecarregados e com uma complexidade muito alta de controvérsias, de questões jurídicas, de alta indagação, muitas vezes. Bem, nós temos uma pergunta do YouTube e eu quero pedir para a produção colocar no ar para o doutor Otávio. A Carolina Silveira quer saber como que os juízes são nomeados ou selecionados para servir no Tribunal de Justiça de São Paulo. Bom, da forma mais democrática, que é o concurso público. O interessado deve ser formado em Direito
e depois se preparar para um curso um cursinho, geralmente, mas o concurso é muito difícil. Inúmeras fases, conhecimento, redação, psicológico, psicotécnico, entrevistas e tal, porque, claro, ninguém nasce juiz. A vocação chama, mas a pessoa tem que se preparar. E aí não basta o conhecimento. Essa é uma questão, porque eu posso ser uma enciclopédia jurídica e não passar no concurso. Isso tem que ter formação humanista, tem que ter um conhecimento público, um interesse público, prestador. O juiz é um prestador de serviço. É uma vocação. É uma vocação. E é um sacerdócio, porque você tem que se dedicar conforme a comarca, mais ou menos, e tem lugares que o trabalho exige 24 horas de atenção, ainda mais hoje com a rapidez das plataformas, as digitalizações todas. Então, realmente, hoje é até muito difícil. No meu tempo, por exemplo, era mais fácil, era concurso público, manuscrito e tal. Hoje é mais complexo também. Então, não é fácil, mas quem é vocacionado consegue. Bem, Andressa. Hoje em dia, eu creio que na época que o senhor fez faculdade, que estudou, não tinham tantas facilidades como nós temos hoje. Internet. Para um estudante de direito hoje em dia, está mais fácil ou mais difícil? Eu não posso dizer, Andressa, porque realmente eu acredito que seja mais difícil por um aspecto: a concorrência. Muitos querem ser, muitos vêm de outros estados para São Paulo, por exemplo, e aqui concorrem. Então, no meu tempo, a disputa, o meu pai não queria que eu fosse juiz, ele era advogado, queria que eu seguisse o escritório da família. Hoje não, a dificuldade de emprego, salário, colocação, o advogado já não consegue mais também uma boa colocação pelo número de faculdades, a concorrência ficou muito grande, então eles se dirigem aos concursos. E aí a disputa é muito grande, né? Eu não tenho os números, mas são milhares que se inscrevem a cada concurso. E passam cerca de 100, 200, 300, depende. E ainda assim falta juízes? Sempre vai faltar, porque realmente ser juiz é um desafio muito grande, principalmente por observar, tem que observar a comunidade, conhecer os problemas e ter a solução jurídica que a jurisprudência e a doutrina nos oferecem, né? Então, você tem que estar sempre atualizado. E é uma infinidade de leis, né? A gente tem que atualizar naquele assunto e se especializar. Infelizmente, acaba sendo isso. Muito bem. Doutor Otávio, eu quero voltar um pouco nessa questão da preservação da história do TJ, que completa 50 anos neste ano, né? No último dia 3, houve a cerimônia do aniversário. 150 anos, isso mesmo. Qual é a maior dificuldade na preservação histórica do Brasil? Porque o Brasil esquece a sua história, não é? E é fundamental manter a história viva. Mas o que o senhor sente de dificuldade fazendo parte aí do museu e da comissão de gestão? Eu lembro muito, voltado a essa questão da memória, eu lembro muito de uma frase do Ailton Krenak. Ele diz: a memória é a consciência crítica de uma sociedade. Se você tem memória, você tem história. E não se deixa levar por falsas histórias. E sabendo de onde viemos, quem somos e para onde vamos, é possível escolher seus dirigentes de melhor calibre, melhor forma. É possível dirigir a sua vida e conduzir. Agora,
esse acervo, Hugo, cultural, é uma evolução. Então, você fala, depende da época. Por exemplo, o meu avô era advogado. Uma das causas que ele teve era defender a autenticidade de uma sentença datilografada, porque até então eram manuscritas. Nossa. A autenticidade da sentença era a letra do juiz e a assinatura no final. Veio a máquina de escrever e aí já fala, mas está assinado? Não. Quem que escreveu? Quem que datilografou? Surgiu uma questão, foi parar na justiça, questionou-se e tal, e aí entendeu-se que datilografia era válida, a sentença datilografada. Hoje, você vai, talvez alguém tenha questionado isso também, né? A forma, o mecanismo usado. Agora, você vai falar assim, como é administrar isso? É muito rápido tudo, é muito rápido. Eu não saberia te dizer, assim, para nós temos restauração, manutenção, são serviços que são muito especializados que o tribunal ainda não tem, talvez no futuro. E o acervo digital. Então, isso vai exigir do tribunal formação de pessoas aptas, juízes aptos, com esse conhecimento para preservar. Você vai no interior, encontra, por exemplo, Taubaté, tem um quadro do Almeida Júnior. Sim. Mas será que o prestador de serviço que vai lá limpar o quadro sabe a importância daquela obra? Aí passa um pano úmido, passa uma esponja, risca. Então, o juiz diretor do fórum, numa comarca longínqua, pode ter uma situação dessa e não saber também. Então, o tribunal vai ter que fornecer essa capacidade, orientar os profissionais todos, os servidores, para isso. E assim vai, no digital, no físico e tudo mais. É um mundo realmente muito complexo. E não se limita só aos espaços citados aqui, né, que a gente citou, do Palácio e do Palacete, mas em todo o estado existem peças do acervo, não é? E eu acho que o trabalho é complexo. E os cartórios nos ajudam muito, o serviço extrajudicial também é muito importante, tabeliães, todos eles têm esse contato com documentos, com peças históricas, artísticas, e ainda temos a arquitetura, né, que é o Palácio da Justiça. A gente pode falar mais disso, doutor Otávio. No próximo bloco eu vou ter que fazer um rápido intervalo, mas o programa Frente a Frente volta já já, conversando sobre os 150 anos do TJSP. Voltamos com o programa Frente a Frente. Hoje nós recebemos o desembargador Otávio Augusto Machado de Barros Filho. Ele que é presidente da Comissão da Gestão da Memória do TJSP, que completou 150 anos no último dia 3 de fevereiro. Doutor Otávio, eu queria fazer uma pergunta. Nós terminamos o bloco anterior falando de arquitetura. Existe ali o Palacete e um prédio produzido pelo Rui Otaki. Coisas lindíssimas, são estilos totalmente diferentes, né? Contando a história do Brasil, podemos dizer assim. Como é que é, então, administrar essa questão arquitetônica de prédios tão simbólicos para São Paulo? E contrastantes, né? Porque foi feito pela família Lorena, o Palacete, que foi governador da província de São Paulo. O filho dele construiu para residir com a namorada, uma francesa, mulher, e ali começou uma história. Quando foi feito o projeto do prédio da seção de direito privado, ali foi mais ou menos como a Casa das Rosas, sim, que o prédio atrás mantém e preserva o prédio histórico da frente, que no caso é o Palacete, Sarzedas. É um prédio tombado pelo município e exige cuidados, né, específicos. Então, o prédio moderno
ele ajuda a manter o prédio, os velhinhos, o velhinho. Enquanto a gente conversava no primeiro bloco, a produção colocou imagens do Palacete, que é a sede do Museu do Tribunal, um local muito bonito que está aberto à visitação, não é? Sempre, aberto à visitação física e telepresencial, à distância também, né, virtual. E os dois, o Palácio da Justiça e o Palacete Sarzedas também, eles recebem. Nós fazemos as visitas para o ensino fundamental, para estudantes de direito, em geral, público em geral, participamos de eventos da prefeitura. As imagens estão passando aí, ó, mostrando os detalhes, Isso, né, que os visitantes encontram. São muito rica, a arquitetura e a decoração também, são peças todas históricas, madeiras de lei, e mostram a época também. Aí já é a biblioteca do Palácio da Justiça. Olha lá. Tem um e-mail ali onde as pessoas podem fazer a agenda. Podem se inscrever. E no site também do museu é possível fazer o agendamento. É possível. Muito bem. Nós temos uma pergunta agora do Paulo Júnior, que também integra o nosso time de jornalismo, que volta um pouco àquele tema, doutor Otávio, já colocado pela Andressa, sobre a modernização do tribunal. Vou pedir para a produção colocar no ar agora. Olá, Hugo. Um grande abraço para você, para o doutor Otávio Augusto, responsável pela Comissão de Memória do TJ de São Paulo. Gostaria de saber, doutor Otávio, como evolui a estrutura organizacional do tribunal ao longo do tempo, refletindo aí, doutor, as mudanças na sociedade e no sistema judiciário. Grande abraço. Bom, a estrutura não é do meu tempo, mas o tribunal teve 36 embargadores, hoje tem 360. Essa foi a grande mudança com a Constituição e reformas, que agora não vem ao caso citar leis, nada disso. Mas houve uma mudança. Eram 20, 36, acho que até menos que 20. 36 e 360. A demanda, como nós falamos, o movimento era muito grande, foi sempre aumentando, e essa foi a grande dificuldade do tribunal de acomodar a estrutura com servidores, equipamento e juízes, magistrados de carreira e os que fazem parte pelo 5º constitucional, são os promotores e advogados, também completam a magistratura. E os operadores também são importantes, os procuradores do Estado, do município, defensores públicos, todos estão na luta pela justiça, pela melhor justiça. Você fala num volume desse de 36 para 360, em cerca de 50 anos, 100 anos, talvez, é um desafio constante. A atual gestão luta para melhorar a prestação do serviço aos interessados, que é a comunidade, né? É o povo em geral. É isso. Bem, Andressa. Nessas visitações, as pessoas elas têm a oportunidade de conhecer também a história, por exemplo, no museu, porque nós temos muitas pessoas que não conhecem a história do judiciário, né? É verdade. É uma oportunidade, principalmente estudantes, saber como começou a justiça, né? E essas visitas contam linearmente a evolução do tribunal e da justiça. Eu me lembro que eu participei de uma telepresencial com alunos do ensino fundamental, acho que cerca de 10, 11 anos, e as perguntas foram interessantes, porque dá oportunidade de um estudante que nada sabe sobre justiça questionar um juiz. Por exemplo, uma pergunta interessante foi um aluno que perguntou: quem julga o juiz? Se o juiz comete um crime, quem julga o juiz? Né? Porque na cabeça das pessoas o juiz é a última instância, seria. E se ele comete uma falha, quem vai responsabilizá-lo? Então, nós temos um sistema, tem a corregedoria,
Geral de Justiça e pune os juízes, orienta os juízes, funcionários, tudo mais. E os juízes são julgados por um colegiado, que chama-se órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é um órgão superior, que dá um norte, que decide questões já envolvendo parlamentares, outros juízes, procuradores, governador. É o órgão especial que tem competência reservada para isso. Do outro lado, paralelamente, nós temos a cúpula, que é o Conselho Superior da Magistratura. O presidente, vice, corregedor-geral da Justiça e depois os 3 presidentes das seções de direito público, privado e criminal. Todos os 2 órgãos, as 2 unidades, julgam questões de alta relevância para a administração da justiça e do Estado. Muito bem. Nós temos mais uma pergunta do YouTube para o doutor Otávio. Vou pedir para a nossa produção colocar na tela novamente, porque o pessoal quer saber, a Sueli Rossi quer saber quais são os principais desafios enfrentados pelo TJSP em termos de volume de processos e congestionamento. Acho que é diário isso, né? Isso não tem fim. Infelizmente, não se consegue resolver. Resolve-se o dia a dia, o mês a mês, o ano a ano, e nós temos metas, né? Nós temos que cumprir metas. Por exemplo, eu julgo e eu tenho que atender metas. Eu não posso atrasar um processo mais de 100 dias. Não posso. Engavetar, deixar... Não, isso não existe. Hoje, o juiz é responsabilizado. Então, o desembargador não pode ficar mais de 100 dias com o processo. Tem que cumprir metas, tem que acompanhar o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, tem que observar a jurisprudência, a maioria na Câmara, como julga, as sessões. Então, a cobrança em cima do julgador é muito grande. E ele tem metas a cumprir e tem que prestar contas do seu trabalho. É assim que funciona hoje, é tudo virtual. Andressa. O fato de ser virtual ajudou ou ainda não fez uma diferença tão grande? Eu acho que ajudou, viu, Andressa? Acho que ajudou porque ficou mais rápida, mais concisa e ela é dinâmica e evita o deslocamento, se perde tempo. Já recebe, decide e devolve para o advogado, para a parte, para o destinatário da decisão, em termos muito mais rápidos do que antigamente, do tempo físico, né? O papel, datilografado, marcar audiência, hoje em dia é mais rápido nesse ponto. Agora, claro que isso tem que ser preservado para manter a qualidade do serviço, não adianta correr, tem que prestar serviço de boa qualidade, como de resto São Paulo tem sido de alta qualidade a prestação jurisdicional. Doutor Otávio, eu queria saber qual que é o papel do desembargador, o dia a dia, porque às vezes quem está em casa, a gente falou aqui do juiz, do desembargador, qual que é a diferença dessas funções e o impacto diário que vocês têm aí nas atribuições dentro do tribunal? Bom, como eu falei, o juiz de carreira, o final da carreira é ser desembargador. 1/5 dos tribunais é composto por advogados e promotores de justiça, procuradores do Ministério Público. Bom, o juiz de carreira, ele começa no interior, ele passa num daqueles concursos que eu mencionei e vai preparado pela Escola da Magistratura, orientado, tudo, ele vai para o interior. No interior, ele faz clínica geral, faz de tudo. É um pronto-socorro, tem que resolver tudo, sozinho. Às vezes conversa com um mais experiente, conversa com um funcionário, um amigo, mas ele tem que resolver pela sua consciência e pelo conhecimento jurídico que ele tem. Bom,
ele pega uma comarca de primeira, é pequena cidade, cerca de 20, 10, 15 mil habitantes, e aí ele vai, a cada promoção é um concurso. Então ele vai concorrer com outros que estão na mesma situação. E aí ele escolhe a comarca tal, cidade mais próxima ou não e tal, e vai se inscrevendo a cada tempo pela antiguidade ou merecimento. São 2 critérios que nós temos para as promoções. Até chegar em São Paulo, ou cidades como Campinas, Ribeirão Preto, Araçatuba e tal. Bom, Prudente. Aí o juiz tem que se especializar, porque são várias varas especializadas e ele tende a se especializar naquele assunto que ele gosta mais, tem facilidade, já domina menores, falência, uma série de causas, né, de varas especializadas. Cível, crime, família. Bom, em São Paulo ainda mais especializado, mais específico. E se ele entrou, como eu falei no exemplo, depois de 30 a 35 anos, ele chega a desembargador. De carreira. De carreira. De carreira. Uma carreira de juiz a desembargador leva pouco mais de 30 anos. É muito tempo. É uma corrida de longa distância que você tem que se preparar muito bem e aguentar, porque tem reveses, tem alegrias e tem tristezas. Então você chega no final, depois de ter superado tudo isso, e aqui eu cito uma frase que está no frontão de Dreyfus: conhece-te a ti mesmo. Só quem se conhece pode evoluir. Conhece seus defeitos, suas virtudes e avança. Então, a primeira coisa é se conhecer, saber da sua capacidade, na profissão, moralmente, capacidade pessoalmente da pessoa, né? Aí ela vai evoluindo, vai se aperfeiçoando. E aí o contraponto seria a efígie: decifra-me ou te devoro. Se você não conseguir se conhecer, será devorado por si mesmo. Certo. Internamente, você não conseguirá chegar a desembargador, não conseguirá chegar a lugar nenhum, não basta ser juiz, um empresário, advogado, o que for. Então, realmente a profissão se mistura com a pessoa, como eu falei, a vocação, aperfeiçoamento e aprimoramento moral. Muito bem. Com essa lição, nós terminamos o segundo bloco do programa. Vou chamar um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o doutor Otávio Augusto, falando mais sobre esse belo trabalho no Tribunal de Justiça de São Paulo. Voltamos com o último bloco do programa Frente a Frente, entrevistando o desembargador Otávio Augusto, que nos conta um pouco sobre essa trajetória de 150 anos do TJSP. Doutor Otávio, eu queria saber dos senhores nomes que são marcantes na história do judiciário, de São Paulo principalmente, já que nós citamos aí no vídeo institucional do tribunal, que quem vai ao museu, quem conhece a história, tem contato com esses nomes. Queria que o senhor nos citasse algum e o trabalho deles ao longo, que perdurou ao longo desse tempo. É muito difícil, porque o tribunal foi construído por inúmeros juristas de escola, advogados foram pelo quinto, que se tornaram magistrados de carreira. É muito difícil. Nós temos uma reverência especial, fazemos isso, ao Manuel da Costa Manso, que é o nome do salão nobre do Tribunal de Justiça e foi presidente do tribunal ao tempo da Revolução de 32. E ele leu um discurso impressionante na época, um homem de muita coragem. E esse eu cito como síntese de todos eles. São inúmeros, recentes, atuais, falecidos, memórias e tal. Mas não posso deixar de falar que o tribunal passou momentos difíceis durante o período da Revolução de 64, houve cerceamento da atividade,
não se podia julgar contra a União, nem contra interesses da União. Foi uma fase difícil e grandes juízes se revelaram ali com atos de coragem, decisões marcantes na época. Então, eu não conseguiria dizer alguns, são muitos. Muito bem. Andressa. Entre esses nomes, temos mulheres? Sim, nós temos mulheres, muito bem lembrado, Andressa, muito bem lembrado. A Luzia Galvão foi a primeira mulher, ela entrou pelo Ministério Público, e desembargadora, muito ativa, muito eficiente, julgava bem. Essa foi a primeira mulher. Hoje temos muitas mulheres, colegas atuantes, que o olhar da mulher é diferente, né? E é muito importante ter esse equilíbrio. Hoje se discute, mas a mulher vai ser protegida. Recentemente o CNJ aprovou que o gênero, não havendo esse desequilíbrio, havendo o desequilíbrio, teria que promover mais mulheres para equilibrar o número de homens e de mulheres na magistratura. Bom, é muito importante, sim. Nós falamos de advogados promotores, mas a mulher é muito importante porque o olhar dela é diferente no crime, no civil, na família. A formação é outra, a vivência é outra e ela complementa a justiça, sim. No bloco anterior eu perguntei a diferença, né, e qual o papel de desembargador, de juiz. Agora, eu queria entrar, se o senhor me permite, um pouco no campo pessoal. Como é que foi o seu despertar para o judiciário? Eu sei, aí já citado, que o seu pai, seu avô tinham essa ligação, mas para se despertar também teve um momento. É o que eu falei, Hugo, é a vocação. A vocação me levou a romper com a família nesse aspecto, porque uma família de advogados não queria um juiz, não queria, é natural. Mas a vocação falou mais alto. E eu devo à minha mãe, que me incentivou muito, porque a pressão era que permanecesse no escritório do meu pai. Eu fiz concurso e passei, o esforço individual mesmo. Agora, eu acho que primeiro, o mais difícil é descobrir a vocação, né? Porque eu posso ser promotor, juiz ou advogado, procurador, defensor. Ora, como é que eu vou saber exatamente qual é a minha vocação? Muito difícil. Eu vejo que a minha evolução, você perguntou no aspecto pessoal, eu nunca tive essa dúvida. Claro, recém-formado, eu comecei a me conhecer melhor e aprimorar a sintonia fina do gosto e tal. Eu falei, não, é juiz mesmo. Eu tinha um tio que era juiz, irmão da minha mãe era juiz. Ele me orientou muito. Agora, não descarto que os anjinhos conspiram a favor. Eu fui ajudado em situações que eu nunca imaginei. Então, por exemplo, no exame oral, eu era o 4º ou 5º a ser examinado e uma pergunta que ninguém sabia. O examinador, que era um desembargador da banca, ele perguntava sobre penal e falou, o senhor pode me dizer a diferença, o que é um estelionato qualificado? E ninguém sabia. Ninguém sabia porque fica nervoso, não sei o quê. E aí houve um intervalo durante os exames, e aí eu perguntei para o meu tio que estava assistindo o exame, eu falei, tio, o que é estelionato qualificado? Qualificado pelo quê? Ele falou, pela vítima. A vítima vulnerável aumenta a pena. E ele fez a pergunta e eu respondi, claro, complementando o que eu sabia, tudo. E aí eu digo, o anjinho colocou meu tio ali e ajudou. Então, as pessoas têm a redação, eu li no jornal do Estado de São Paulo, uma matéria sobre o tema da redação no dia seguinte. Então, às vezes eu conheci colegas que nunca passaram.
e não tiveram a sorte. Então, tudo é um contexto, né? O Ortega y Gasset fala que o homem é ele e suas circunstâncias. As circunstâncias levaram o senhor... Como poderiam ter levado para baixo, a negativa, né? E deu sorte. É sorte mesmo, falando a verdade. Iluminação, religiosidade e respeito. Temos uma pergunta do YouTube e eu queria pedir para a produção colocar no ar e depois eu volto nesse tema que o pessoal está pedindo para colocar essa pergunta do YouTube e depois a gente volta. Matheus Basso quer saber quais são as parcerias e colaborações do TJSP com outras instituições públicas e privadas para promover a justiça no estado de São Paulo. E eu quero acrescentar também, falando da questão patrimonial, como têm sido as parcerias para não só levar escolas públicas para conhecer esse acervo, mas também promover a história, principalmente neste ano de 150, do tribunal. Os parceiros, como eu disse, são muitos, porque são os operadores do direito. Então, todos os profissionais do direito contribuem para a produção, para o julgamento. Claro que eu posso me sentir apto a julgar, mas o advogado, ele tem um olhar diferente, ele chama atenção para um aspecto que eu não percebi. E aí a minha justiça passa a ser melhor, complementando, inovando, pesquisando. Então, essas instituições, OAB, Ministério Público, Defensoria, Procuradorias do Estado, do município, são atividades complementares da justiça. O juiz não faz a justiça. É um contexto. Agora, no ponto de vista, você perguntou de um aspecto patrimonial, é a mesma coisa. Porque todos nós fizemos essa história. Não é a história do judiciário, do tribunal. É uma história de uma comunidade jurídica que está aí há muitos anos, 150 anos. É o tribunal, mas já estava antes, né? Desde os juízes de fora, juiz de fora, juiz da terra, vinha o pretor na Roma Antiga. Tudo, nós herdamos o conhecimento de Roma, da França e da Itália, basicamente. Espanha um pouco também. Então, isso nos ajudou a evoluir e continua ajudando a evoluir em todos os campos do direito. O brasileiro é esforçado, tudo, mas outros povos já avançaram, né? Então, você tem a common law nos Estados Unidos e Inglaterra, é um outro sistema. Não tem a lei escrita. É a praxe, é o hábito, né? E no Brasil, seguimos no sistema Portugal, Itália, França e Espanha. Então, essa pergunta é vasta, difícil de responder, Hugo. Me desculpe, mas... Imagina. Já respondeu muitíssimo bem. Nós ficamos muito satisfeitos com ela. Andressa. Eu vou para o lado pessoal também. Além de um caso, um juiz, ele decide uma vida, né? Isso. Como é para o senhor decidir essa vida e não ficar pensando no caso? Como é lidar com essa pressão? A pressão psicológica sobre o juiz é enorme, Andressa, é enorme. Tem horas que não tem solução. Se ele julgar num sentido, ele pode prejudicar. Se julgar no outro, também pode prejudicar. Digamos, questão de família é sempre mais complexa, né? Tem os filhos, tem a mulher, homem, tem família, tem um monte de coisa. Bom, então, o juiz, que eu disse, vai pela consciência. E toda decisão tem uma consequência. Se não souber da consequência, não avaliar, não projetar a possibilidade, se eu decidir assim, pode acontecer isso, se eu decidir assado, pode acontecer aquilo outro. Se ele não tiver essa noção, ele não vai decidir com paz de espírito. Não vai conseguir se justificar, não vai justificar a si mesmo, né? Por que eu julguei assim? Então, eu lembro, por exemplo, pequenas causas, são questões
corriqueiras, né? Batida de carro, e o táxi sofreu uma batida, o táxi ficou parado, então ele cobrava o conserto, o reparo do carro, dias parados e tal. Bom, chegou na audiência de pequenas causas, as partes presentes e os advogados. O advogado do autor não foi. O réu não compareceu. Aí, em direito, deu revelia. A ausência do réu é o reconhecimento de que o autor tem culpa. É uma confissão tácita. Então, estava o autor, eu e a funcionária. E não precisava de testemunha, porque o réu confessou. Ao não comparecer, ele reconheceu a culpa. Aí eu perguntei para o motorista, o dono do táxi, quantos dias ele ficou parado, e ele não soube dizer. Então, eu falei, olha, eu olhei, examinei e falei, eu vou julgar. Eu falei para ele, você tem que explicar no Pequenas Causas, você não tem um advogado, ou quando tem, mesmo assim, você tem que explicar para a parte a decisão, para não ter nenhuma dúvida. Eu falei, olha, eu vou julgar, eu julguei procedente em parte o seu pedido, porque você não confirmou os dias parados. Então, essa parte eu tirei. O advogado pediu, mas você não confirmou, ou o senhor não confirmou. Então, eu excluí esse pedido, essa parte do pedido. Para minha surpresa, ele disse, então pega essa parte e fala um palavrão. Ora, você está numa audiência com a funcionária, o autor, às 11 da noite, acontece isso, você fala, poxa, é para isso que eu sou juiz? Para ouvir palavrão, xingatório, pega a parte... Aí a funcionária falou, você não vai prender ele? Eu falei, por desacato. Na época podia prender em flagrante. Eu falei para ele, olha, tem testemunha, você cometeu um crime de desacato, mas eu não vou te prender. Você vai explicar para o delegado, no inquérito, por que você xingou o juiz. Não tinha nem razão, você vai explicar para ele. Porque se eu te prender, eu vou te prender por uma ignorância sua, por um desconhecimento, não por um crime. Você vai pagar muito caro, você vai ficar 1 mês, 2 meses na cadeia, sabe lá o ambiente disso, né? Que era ruim, sempre foi, porque xingou o juiz. Ou seja, o sistema, ele não estava preparado para o sistema. Se eu prendesse, eu cometeria uma injustiça que eu não conseguiria depois aceitar. Então, eu expliquei para ele, eu não vou prender, você explica para o delegado. Aí, ele se retratou, pediu desculpas e encerrou a audiência e ganhou sem aquela parte. Muito bem. Bom, o programa está caminhando para o fim aqui. Então, temos pouquíssimo tempo, mas eu quero deixar esse espaço para o senhor fazer um convite para quem nos assiste, para acompanhar, conhecer a estrutura dos museus que estão disponíveis para visitação e conhecer um pouco da história do TJSP. Obrigado. O convite que eu faço a todos é para que conheçam a história do seu estado, do seu país. E a história, no nosso caso aqui, é a justiça. A justiça é muito importante como meio de pacificação. E ela deve ser respeitada, observada dentro dos parâmetros. Então, se vocês conhecerem o Palácio da Justiça, o Palacete Sarzedas, vão conhecer um pouco da história muito rica, muito exuberante, de uma época que o país produzia e lidava com escravidão, que lidava com café, com guerras e tudo. A história está lá. Eu convido a todos que visitem nesses 150 anos do Tribunal de Justiça de São Paulo, que completou agora no dia 3 de fevereiro. E durante o ano todo comemoraremos o evento dos 150 anos e as visitas podem ser presenciais, telepresenciais e até nos fóruns do interior. É muito importante isso.
Então, eu agradeço muito o convite, em nome do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Fernando Torres Garcia, de toda a comunidade jurídica, pela oportunidade que vocês nos dão de expor de forma franca e até profunda, né? O que é a justiça, como funciona, o que faz um juiz e tal. E eu agradeço imensamente a vocês. Muito obrigado à Rede Vida. Agradeço muito a presença do senhor aqui no nosso programa. Foi satisfatório. As portas da Rede Vida estão sempre abertas para o senhor retornar outras vezes e a gente contar cada vez mais essa história, viu? Muito obrigado. Andressa, quero agradecer mais uma vez sua presença aqui no Frente a Frente. Você sabe que você é de casa, está semanalmente aqui com perguntas para os entrevistados. Muito obrigado, viu? Obrigada, Hugo. Foi um prazer, Otávio. Prazer também. Eu já estou chamando o senhor de Otávio, claro. Doutor Otávio. Muito prazer. Nós estamos conversando informalmente. E agradecer você que acompanhou o Frente a Frente mais uma vez. E eu convido para que na próxima segunda você esteja aqui conosco a partir das 10h30 da noite na Rede Vida ou pelo nosso YouTube. Rede Vida, a boa notícia faz bem todo dia.